Fala galera, beleza? Bem-vindos ao Hardware Tech BR, o seu canal de tecnologia. Eu sou o Castanhari e hoje temos um vídeo recheado de novidades. E olha, tem de tudo um pouco. Vamos falar sobre uma possível nova lei nos Estados Unidos que pode mexer completamente com o mercado de placas de vídeo da Nvidia e da AMD. Imagina só, uma fila VIP para os americanos? Pois é, a gente vai destrinchar essa história. Também vamos mergulhar nas mudanças do Android, com o Google restringindo o sideloading. Mas calma, nem tudo está perdido para quem gosta de customizar o sistema. Além disso, o ChatGPT ficou ainda mais inteligente e agora permite criar novos chats sem perder o contexto, uma função que muita gente pedia. Mas nem tudo são flores. Vamos falar de uma falha de segurança gravíssima em roteadores da TP-Link que pode estar te afetando nesse exato momento. E claro, vamos te ensinar a se proteger. E para quem curte hardware pesado, se preparem para babar com o novo Lenovo Legion Pro 7, um monstro com especificações de outro mundo. E não para por aí, tem alerta para donos de celulares Xiaomi, novidades da Dolby e até um estudo mostrando como a IA está mudando a nossa linguagem. Ficou curioso? Então se prepara porque o episódio de hoje está imperdível, com informações que vão desde a geopolítica dos semicondutores até a forma como a gente se comunica. É muita coisa, eu sei, mas a gente vai passar por tudo com calma, explicando cada detalhe para você ficar por dentro de absolutamente tudo que importa no mundo da tecnologia. Então já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para não perder nenhuma novidade. Chega de enrolação, bora pro vídeo! Vamos começar com uma notícia que pode abalar as estruturas do mercado global de hardware, principalmente para nós, gamers e profissionais que dependemos de placas de vídeo potentes. Está em discussão no Congresso dos Estados Unidos uma nova lei, batizada de Chips for America Act 2, que tem um objetivo bem claro: garantir que o mercado americano tenha prioridade no acesso a semicondutores avançados. Isso significa que, se essa legislação passar, empresas como a Nvidia e a AMD poderiam ser legalmente obrigadas a atender primeiro a demanda interna dos Estados Unidos antes de exportar suas GPUs mais cobiçadas para o resto do mundo. A ideia por trás disso é fortalecer a segurança nacional e a economia americana, evitando a dependência de cadeias de suprimentos estrangeiras. Olha, se isso passar, eles vão montar uma fila VIP lá nos States. Imagina o cenário: um lançamento super esperado, como uma nova GeForce RTX 5090 ou uma Radeon RX 8900 XT. Com essa lei em vigor, todo o primeiro lote, talvez os primeiros meses de produção, seriam direcionados exclusivamente para consumidores e empresas dentro dos Estados Unidos. Para nós no Brasil e em outros países, isso significaria atrasos ainda maiores para conseguir colocar as mãos nessas placas, além de uma provável disparada nos preços por conta da escassez. Seria como se o resto do mundo ficasse com as sobras, esperando a boa vontade do mercado americano se estabilizar, para só então recebermos os produtos. É uma medida protecionista que, na prática, cria uma barreira artificial no mercado. Os defensores da lei argumentam que isso é crucial para manter a liderança tecnológica dos Estados Unidos, especialmente em áreas estratégicas como inteligência artificial, computação de alto desempenho e defesa. Eles apontam para a recente crise dos semicondutores como um exemplo claro da vulnerabilidade de depender de fábricas localizadas em outras partes do mundo, como Taiwan. Ao forçar a priorização do mercado interno, eles acreditam que estarão incentivando mais investimentos em fábricas dentro do próprio país, as famosas FABs, gerando empregos e garantindo o suprimento para setores críticos da economia americana, sem interrupções. A grande questão que fica é o impacto disso para o consumidor comum fora dos Estados Unidos. Essa medida pode criar um desequilíbrio gigantesco, onde a tecnologia de ponta se torna um privilégio geográfico. Os preços,
que já não são baixos, poderiam atingir patamares absurdos no mercado internacional devido à oferta limitada. A comunidade gamer global e os profissionais de criação já estão de olho nessa discussão, preocupados com a possibilidade de um futuro onde o acesso ao melhor hardware seja determinado pelo seu CEP. Vamos continuar acompanhando de perto porque essa decisão pode redefinir as regras do jogo para todos nós. Agora vamos falar do robozinho verde. O Google anunciou uma mudança significativa no Android que vai impactar diretamente uma das características mais amadas pelos usuários avançados, o sideloading, que é a capacidade de instalar aplicativos de fora da Play Store, os famosos APKs. Com as novas atualizações de segurança, o Google vai restringir esse processo, tornando-o mais difícil por padrão. A justificativa oficial é a segurança. A empresa afirma que a maioria dos malwares e aplicativos maliciosos que infectam os celulares Android chegam justamente por meio de instalações de fontes desconhecidas. Ao dificultar o sideloading, o Google espera proteger os usuários mais leigos, que muitas vezes instalam apps piratas ou de origem duvidosa sem conhecer os riscos. Calma, não é o fim da flexibilização. Se você manja dos paranauês, ainda consegue contornar. A boa notícia é que o Google não fechou a porta completamente. A empresa sabe que a flexibilidade é um dos grandes diferenciais do Android em comparação com o iOS. Por isso, eles deixaram uma brecha para os power users, ou seja, aqueles que sabem o que estão fazendo. Para continuar instalando APKs, será necessário ativar uma série de opções de desenvolvedor, passar por múltiplos avisos de segurança e, em alguns casos, até conectar o celular a um computador para autorizar o procedimento via ADB, o Android Debug Bridge. A ideia é criar tantas barreiras que apenas quem realmente entende os riscos e precisa da função vai se dar ao trabalho de passar por todo o processo. Essa medida do Google pode ser vista como uma faca de dois gumes. Por um lado, é inegável que ela vai aumentar a segurança para a grande massa de usuários. Quantas vezes não ouvimos histórias de pessoas que tiveram seus dados roubados após instalar um aplicativo modificado que prometia recursos premium de graça? Para essas pessoas, a mudança é positiva e pode evitar muita dor de cabeça. A restrição funciona como um guardrail, impedindo que o usuário comum se coloque em uma situação de vulnerabilidade sem perceber. É uma tentativa de tornar o ecossistema Android um lugar mais seguro, mais próximo do jardim murado da Apple, mas sem construir o muro por completo. Por outro lado, a comunidade de entusiastas e desenvolvedores vê a mudança com certa desconfiança. Eles temem que este seja apenas o primeiro passo em direção a um sistema cada vez mais fechado. O sideloading é essencial para testar aplicativos em desenvolvimento, usar lojas de apps alternativas como o F-Droid, que só tem software de código aberto, ou instalar versões de aplicativos que não estão mais disponíveis na Play Store. Embora o acesso ainda seja possível, o aumento da burocracia pode desestimular a prática e, a longo prazo, diminuir a liberdade que sempre foi a marca registrada do Android. É um equilíbrio delicado entre segurança e liberdade, e o Google parece estar pendendo um pouco mais para o lado da segurança. E falando em inteligência artificial, temos uma novidade fantástica para quem usa o ChatGPT no dia a dia. A OpenAI finalmente atendeu a um dos pedidos mais recorrentes dos usuários, a capacidade de explorar diferentes caminhos em uma conversa, sem perder o fio da meada original. Sabe quando você está desenvolvendo uma ideia com a IA, mas de repente quer testar uma abordagem diferente, só que para isso, precisava começar um chat novo e copiar e colar todo o contexto anterior? Pois é, esse sofrimento acabou. A nova função chamada Temporary Chat, ou algo similar, permite criar uma espécie de ramificação da sua conversa atual. Imagina poder bifurcar o papo sem perder o que já rolou? Na prática, funciona de uma maneira muito simples e intuitiva. Dentro de um chat existente, você terá a opção de iniciar uma conversa temporária.
Ao fazer isso, você pode fazer novas perguntas, pedir para a IA reescrever um texto com outro tom, ou explorar uma tangente completamente diferente. Tudo isso mantendo o contexto da conversa principal. É como se você estivesse criando um universo paralelo para aquele diálogo. Se você gostar do resultado dessa ramificação, pode mesclá-la à conversa principal. Se não gostar, basta descartá-la, e seu chat original permanece intacto, exatamente como estava antes. Essa funcionalidade é uma mão na roda para inúmeros cenários. Pense em um escritor que está usando o ChatGPT para fazer um brainstorming de um enredo. Ele pode criar várias ramificações para testar diferentes desfechos para um personagem, sem poluir a linha do tempo principal da história. Ou um programador que está depurando um código, ele pode pedir para a IA sugerir diferentes soluções em chats temporários e depois escolher a mais eficiente para incorporar ao seu projeto. Para estudantes, é perfeito para explorar diferentes ângulos de um mesmo tópico de pesquisa sem criar uma bagunça de 20 chats diferentes. Essa atualização mostra que a OpenAI não está focada apenas em deixar o modelo de linguagem mais poderoso, mas também em aprimorar a experiência do usuário, a famosa UX. É um refinamento que torna a ferramenta muito mais prática e organizada para trabalhos complexos. A capacidade de bifurcar conversas transforma o ChatGPT de um simples chatbot para uma verdadeira plataforma de ideação e desenvolvimento de projetos. É o tipo de melhoria de qualidade de vida que, depois que você começa a usar, se pergunta como conseguia viver sem. Uma pequena mudança na interface, mas um salto gigantesco na produtividade. Agora, uma notícia que exige a sua atenção imediata, porque pode envolver a segurança da sua casa e de todos os seus dispositivos conectados à internet. Pesquisadores de segurança da Checkpoint Research descobriram uma falha crítica de execução remota de código que afeta milhões de roteadores da TP-Link em todo o mundo. Os modelos vulneráveis são principalmente o Archer AX 21 e o Archer AX 1800, que são extremamente populares, inclusive aqui no Brasil. A vulnerabilidade, apelidada de CVE 2024-XXXX, permite que um invasor, sem precisar de senha ou qualquer tipo de autenticação, execute comandos maliciosos no seu roteador. Ei, atenção aqui, temos um problema sério. O que isso significa na prática? Significa que um cybercriminoso pode, remotamente, tomar o controle total do seu roteador. Uma vez que ele tem esse controle, as possibilidades são assustadoras. Ele pode redirecionar seu tráfego de internet para sites falsos de bancos para roubar suas senhas. Uma técnica conhecida como phishing pode monitorar toda a sua atividade online, capturando informações sensíveis, ou até mesmo usar o seu roteador para lançar ataques contra outras pessoas, transformando sua rede em um zumbi de uma botnet. E o pior, tudo isso pode acontecer sem que você perceba absolutamente nada de errado. A falha reside em um componente do firmware do roteador responsável por gerenciar a interface web de administração. Através do envio de um pacote de dados especialmente criado, um atacante consegue enganar o sistema e injetar seu próprio código, ganhando privilégios de administrador. O mais preocupante é que essa exploração pode ser automatizada, o que significa que hackers podem varrer a internet em busca de roteadores vulneráveis e atacá-los em massa. Se você tem um desses modelos e nunca atualizou o firmware, a sua rede pode estar completamente exposta neste exato momento. Então, o que você precisa fazer agora para se proteger? É simples, mas crucial. Atualize o firmware do seu roteador. A TP-Link já foi notificada pelos pesquisadores e liberou uma atualização de segurança que corrige essa brecha. Para atualizar, você precisa acessar a página de configuração do seu roteador, geralmente digitando 92.16
8.0.1 ou teplinkwif.net no seu navegador, procurar pela seção de atualização de firmware ou System Tools e seguir as instruções. Se você não sabe como fazer isso, procure um tutorial no YouTube ou peça ajuda para alguém que entenda. Não deixe para depois. A segurança da sua vida digital pode depender disso. Depois desse susto, vamos relaxar um pouco e sonhar com um hardware que parece ter vindo diretamente do futuro. A Lenovo simplesmente quebrou a internet ao anunciar as especificações do novo Legion Pro 7. E olha, quando eu digo que é um monstro, eu não estou exagerando. Esse notebook gamer está vindo para redefinir o que a gente entende por performance portátil. O coração da máquina será nada mais, nada menos que o aguardadíssimo processador AMD Ryzen 9955 X3D. Sim, você ouviu direito, um chip para notebook com a tecnologia 3D V-Cache, que promete um desempenho absurdo em jogos. Olha só essa belezinha. Parece saída de um filme de ficção científica. Mas não para por aí. Para acompanhar esse processador insano, a Lenovo escalou uma placa de vídeo que ainda nem foi anunciada oficialmente. A NVIDIA GeForce RTX 5080. Isso mesmo. A nova geração de GPUs da NVIDIA deve estrear nesse colosso. Junte a isso até 32 GB de memória RAM DDR5 de altíssima velocidade e um armazenamento NVMe PCIe 5.0 que vai fazer qualquer jogo ou programa carregar em um piscar de olhos. É o tipo de configuração que a gente costuma ver em desktops high-end, mas agora comprimido em um chassi de notebook. A engenharia térmica para dar conta de tudo isso deve ser algo espetacular. E a tela? A tela é um show à parte. Estamos falando de um painel OLED de 16 polegadas com resolução QHD+ e uma taxa de atualização de 240 Hz. A combinação de OLED, com seus pretos perfeitos e cores vibrantes, com a fluidez dos 240 Hz, é o sonho de consumo de qualquer gamer ou criador de conteúdo. Imagine jogar um título de eSports com essa resposta ou editar vídeos com essa fidelidade de cores. O design também deve seguir a linha Premium da família Legion, com construção em metal, teclado RGB customizável e um sistema de refrigeração robusto e eficiente. Claro, toda essa potência terá um preço e pode apostar que não será baixo. O Lenovo Legion Pro 7 se posiciona no topo absoluto do mercado de notebooks, competindo diretamente com as máquinas mais poderosas da Alienware, Razer e Asus ROG. Ele é voltado para aquele público que não aceita nenhum tipo de compromisso, que quer o máximo de performance possível em um formato que ainda pode ser levado na mochila. Ainda não temos uma data de lançamento ou preço oficial, mas uma coisa é certa: o Legion Pro 7 já nasce como uma lenda e um novo benchmark para toda a indústria. Agora, um alerta importante para os fãs e usuários da Xiaomi. A empresa anunciou oficialmente a sua mais recente lista de aparelhos que entrarão em fim de suporte, ou End of Support, EOS. Isso significa que 6 modelos específicos deixarão de receber qualquer tipo de atualização, seja do sistema operacional Android, da interface MIUI ou HyperOS, ou, o mais importante, de segurança. A data marcada para o fim do suporte é 6 de setembro de 2025. A partir desse dia, esses aparelhos não receberão mais nenhuma proteção contra novas vulnerabilidades que forem descobertas, tornando-os progressivamente mais inseguros de usar. Se você tem um desses modelos, atenção total agora. Os modelos que entram para essa lista são Redmi Note 11 Pro Plus 5G, Redmi Note 11S 5G, Xiaomi 12X, Redmi 10A, Redmi 10C e o Poco M4 5G. São aparelhos bastante populares, lançados entre 2021 e 2022 e que muitos brasileiros compraram. A política da Xiaomi, assim como a de outras fabricantes,
prevê um ciclo de vida para as atualizações, e esses modelos estão chegando ao fim do seu ciclo. É uma prática comum na indústria, mas que sempre pega muitos usuários de surpresa. A principal consequência é a segurança. Sem patches, seu celular vira um alvo fácil para malwares e hackers. Além da questão de segurança, que é a mais grave, a falta de atualizações também significa que você não receberá novos recursos do Android ou da interface da Xiaomi. Seu celular ficará congelado no tempo, e com o passar dos meses, alguns aplicativos podem começar a apresentar problemas de compatibilidade ou simplesmente parar de funcionar, já que os desenvolvedores focam nas versões mais recentes do sistema. Isso limita a vida útil do aparelho, mesmo que o hardware ainda esteja funcionando perfeitamente. É uma situação frustrante, pois força o consumidor a considerar a troca de um dispositivo que, fisicamente, ainda está bom. Se você possui um desses 6 modelos, o que fazer? Até 6 de setembro de 2025, você ainda está seguro. Após essa data, o ideal é começar a planejar a troca do aparelho, especialmente se você usa aplicativos de banco, e-mail e outras informações sensíveis no celular. Uma alternativa para os usuários mais avançados é recorrer à comunidade de ROMs customizadas, como a Lineage OS. Muitas vezes, voluntários continuam a lançar versões atualizadas do Android para esses aparelhos, mesmo depois do fim do suporte oficial. No entanto, essa não é uma solução simples e requer conhecimento técnico. Para a maioria, o fim do suporte oficial é, infelizmente, o fim da linha. Mudando de assunto, vamos falar de uma tecnologia que melhora a forma como a gente assiste a filmes e séries. A Dolby, líder absoluta em tecnologias de áudio e vídeo, acaba de oficializar a sua nova geração de HDR, o Dolby Vision 2. E não é só uma melhoria incremental, não. A grande novidade é a integração de inteligência artificial para levar a qualidade de imagem a um novo patamar. O Dolby Vision original já era fantástico, ajustando o brilho e a cor cena a cena. Mas a versão 2 promete ser ainda mais inteligente e dinâmica, oferecendo uma experiência visual sem precedentes. A principal inovação é o uso de IA para analisar o conteúdo em tempo real e otimizar a imagem de uma forma muito mais granular. A IA consegue identificar os elementos mais importantes na tela, como o rosto de um ator, um objeto em destaque ou uma fonte de luz, e aplicar ajustes de contraste e brilho específicos para aquela área, sem afetar o resto da imagem. Isso resulta em um contraste aprimorado, com realces ainda mais brilhantes e pretos ainda mais profundos, mas de uma maneira que parece muito mais natural e fiel à intenção original do diretor. É como ter um colorista profissional ajustando cada pixel do seu filme ao vivo. Mas o Dolby Vision 2 não é só para quem assiste. A Dolby também pensou nos criadores de conteúdo, como cineastas e editores de vídeo. A nova plataforma inclui um conjunto de ferramentas criativas que dão mais controle sobre a imagem final. Eles poderão usar a IA para automatizar tarefas complexas de gradação de cor, testar diferentes looks para uma cena com apenas alguns cliques e garantir que sua visão artística seja preservada em qualquer tipo de tela, desde um cinema IMAX até a tela do seu celular. Isso democratiza o acesso a ferramentas de pós-produção de altíssimo nível. Para nós, consumidores, o resultado será uma imagem mais impactante, com mais profundidade e realismo. A IA vai ajudar a extrair o máximo de performance de cada TV, ajustando o conteúdo para as capacidades específicas do painel. Uma TV OLED com Dolby Vision 2, por exemplo, terá um resultado diferente de uma TV Mini LED com a mesma tecnologia, pois a IA otimizará a imagem para os pontos fortes de cada uma. A Dolby está, mais uma vez, empurrando os limites da tecnologia de imagem e mal podemos esperar para ver os primeiros conteúdos e televisores compatíveis com o Dolby Vision 2 chegando ao mercado.
Para fechar nosso giro de notícias, uma curiosidade que me fez pensar bastante. Uma pesquisa recente da Florida State University trouxe uma revelação fascinante. O uso constante de modelos de linguagem como o ChatGPT não está apenas nos ajudando a escrever e-mails ou a programar. Ele está ativamente mudando a forma como nós, humanos, falamos e escolhemos nossas palavras no dia a dia. O estudo analisou milhares de textos produzidos por pessoas antes e depois da popularização dessas ferramentas de IA e encontrou mudanças sutis, mas significativas, nos padrões linguísticos. Os pesquisadores observaram que as pessoas que interagem frequentemente com o ChatGPT tendem a incorporar, mesmo que inconscientemente, certas características do estilo de escrita da IA. Por exemplo, o uso de palavras de transição mais formais como além disso, no entanto e consequentemente aumentou. A estrutura das frases também se tornou, em média, um pouco mais complexa e bem organizada, seguindo a lógica coesa que é típica das respostas geradas pela inteligência artificial. É como se, de tanto conversar com a máquina, a gente começasse a imitar o jeito dela de se expressar. Outro ponto interessante do estudo é o que eles chamaram de lexical convergence, ou convergência lexical. Basicamente, a variedade de palavras que usamos pode estar diminuindo. Como o ChatGPT é treinado com uma quantidade gigantesca de textos da internet, ele tende a usar as palavras e expressões mais comuns e estatisticamente prováveis para cada contexto. Ao usá-lo como assistente, acabamos sendo expostos repetidamente a esse vocabulário otimizado e, aos poucos, nosso próprio vocabulário ativo começa a se alinhar com o da IA, deixando de lado sinônimos menos comuns ou gírias mais regionais. Isso levanta um debate filosófico interessante sobre o futuro da linguagem e da criatividade humana. Por um lado, a IA pode estar nos ajudando a nos comunicar de forma mais clara e eficaz. Por outro, existe o risco de uma homogeneização da linguagem, onde todos começamos a soar um pouco iguais, um pouco robóticos. A pesquisa da Florida State University é um dos primeiros passos para entender esse fenômeno complexo. Ela nos mostra que a tecnologia não é apenas uma ferramenta passiva. Ela molda ativamente a nossa cognição e a nossa cultura de maneiras que só agora estamos começando a compreender. E aí, pessoal, curtiram as novidades de hoje? Foi um verdadeiro turbilhão de informações, né? Vamos recapitular rapidinho. Começamos com a bomba sobre a possível lei nos Estados Unidos que pode criar uma fila VIP para a Nvidia e a AMD. Um verdadeiro problema para nós. Depois, vimos o Google apertando o cerco no sideloading do Android, mas deixando uma porta aberta para os ninjas da tecnologia. Falamos também da nova função genial do ChatGPT, que permite criar conversas ramificadas sem perder o contexto. Uma mão na roda para a produtividade. Também demos um alerta seríssimo sobre a falha em roteadores da TP-Link. Então, por favor, atualize o seu. Babamos juntos com o monstro que é o novo Lenovo Legion Pro 7, um notebook que parece de outro planeta. Demos a má notícia para os donos de 6 modelos da Xiaomi, que vão ficar sem atualizações. E para fechar com chave de ouro, exploramos o futuro da imagem com o Dolby Vision 2 e sua IA, e refletimos sobre como o próprio ChatGPT está mudando a forma como a gente fala e escreve. É a tecnologia moldando o nosso mundo em tempo real. Foi muita coisa, mas espero que vocês tenham gostado de ficar por dentro de tudo que está rolando de mais importante. A gente se esforça para trazer sempre a análise mais completa e detalhada para vocês. Se você curtiu tudo isso, deixa o like, compartilha com os amigos e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo aqui no Hardware Tech BR, o seu canal de tecnologia, trazendo sempre as novidades mais quentes do mundo tech.